Bem, bom dia, aqui é o professor Benedito Costa Neto. Por razões de um reparo aqui da Copel no dia 11 de novembro, muito provavelmente eu fico sem luz daqui a pouco, eu vou ter que gravar essa aula e hoje a aula do dia 11 de novembro para o sexto período não poderá ser uma aula síncrona, portanto, de todo modo, eu vou gravar esse conteúdo para a turma do quarto período também, do curso de Pedagogia, e para o sexto período do curso de Pedagogia da Universidade Positivo. Na aula anterior, eu tinha aberto uma exploração, uma explanação sobre a noção de leitura. Eu tinha falado sobre o Alberto Mangel e como o Alberto Mangel ele traz algumas noções possíveis de leitura. Só resgatando um pouquinho, o Alberto Mangel ele não trabalha com a ideia de leitura, que é a ideia de leitura que é mais comum entre as pessoas, que é passar os olhos por um texto escrito, né? Você pega o texto escrito, lê nesse sentido aqui, da direita para a esquerda, e vai lendo o texto. Não é essa noção apenas de que ele se utiliza. O Alberto Mangel traz algumas situações históricas, algumas situações sociais da leitura, dentre elas a possibilidade de pensar a leitura como algo bem mais amplo do que essa leitura que é feita através desse código, através do código escrito. Então nós teríamos uma leitura bem variada das coisas do mundo. O velejador ele teria uma leitura do vento. O amante teria uma leitura do corpo do amado. Nós teríamos uma leitura das cores. Eu dei até o exemplo do sistema de ônibus aqui de Curitiba, para falar, por exemplo, do modo como nós fazemos a leitura através das cores dos ônibus e não exatamente do que está escrito na tela principal da frente do ônibus. Então nós sabemos aqui que aqui em Curitiba existe algo que foi escolhido, foi arbitrado, que ônibus amarelos pequenos seriam ônibus alimentadores. Ele faz o percurso entre o terminal e o centro da cidade, acho que é mais ou menos por aí. Nós temos também outros modos de ler as coisas. Então, eu tinha sugerido a vocês que, ao pensarmos numa leitura de forma bastante ampla, seria interessante a gente pensar na leitura que é feita não só através dos olhos, portanto, mas a leitura que é feita através do tato, do gosto, da audição, ou seja, dos sentidos humanos com os quais nós lidamos comumente. E eu tinha comentado também que existem estudos sobre um outro sentido, que não é desses 5 sentidos que a gente conhece comumente, e sim um outro sentido que seria espacial. Até dei o exemplo do sentido espacial que a gente tem, mais ou menos como quando a gente está num determinado lugar e a gente tem a noção de onde está um objeto. Então seria um outro sentido que nós temos de proximidade, de afastamento corporal. Aí você poderia pensar, bom, tem a ver então com o tato também, né? Não sei, é algo a se pensar, a se pesquisar um pouquinho mais para lidar com isso. Nós não vamos lidar com isso, mas nós vamos lidar com os outros sentidos. Então, se na escola você trabalha com uma criança colagem, obviamente você está lidando com outros sentidos. Se a criança corta um objeto, ela tem a sensação do tato, mas ela também tem a sensação do formato. Se você trabalha com colagem, certamente a criança vai ter acesso à sensação de cores, etc. E você pode trabalhar com música, como nós já falamos aqui várias vezes, você pode trabalhar com outras situações que tragam à criança outros recursos que não de leitura das coisas do mundo, que não são exatamente aquela leitura do texto escrito. Ocorre que uma das principais funções da escola é trabalhar justamente com o texto escrito. E nós vamos ter que lidar com esse código, que é o código da escrita. E não é à toa que então que nós falamos em alfabetização e nós falamos em letramento. Que hoje há uma certa divisão entre alfabetizar, né, trazer o alfabeto, e letrar a criança.
Não sei o modo como você tem esse entendimento, mas a escola vai ter que trabalhar com isso: alfabetização, letramento, ensino da língua padrão, da norma culta, etc. E essa é uma das grandes funções da escola. E também é um dos grandes desafios da escola. Porque a criança, como eu falei na aula passada, ela está acostumada a diversas leituras das coisas do mundo. Inclusive uma criança, dependendo da idade, pode chegar à escola assim, já tendo certo acesso à leitura formal desse código, que é o código escrito, e outras não sabem absolutamente nada do código escrito. E o professor vai ter que lidar com isso, com todas as diferenças que há entre uma criança e outra, entre uma turma e outra, entre uma escola e outra, entre uma região do país e outra, entre diferentes escalas sociais também. Então, tudo isso vai ocorrer quando eu trabalho com letramento, alfabetização e o acesso que eu vou dar a essa criança em relação à leitura. Para a gente dar continuidade então à aula passada, eu trouxe para vocês uma pesquisa, um livro da Mary Cato, que é uma pesquisadora brasileira. Essa pesquisa, esse livro foi publicado mais ou menos nos anos 90, então ele já tem um certo tempinho, mas a minha, aqui eu estou com uma sexta edição, ela é de 2007, a primeira edição estou vendo aqui é mais antiga, é de 1985. Que é justamente a década de 80, quando esses estudos começam a chegar ao Brasil e quando principalmente as universidades públicas brasileiras começam uma discussão sobre isso. Letramento, alfabetização, linguística textual, o que é isso, como é que eu avalio um texto. E uma situação que talvez para você não seja nova, mas que eu percebo que traz muita confusão para os alunos de pedagogia, que era uma pergunta sim, que se fazia lá nos anos 80, se fazia nos anos 90, que é o seguinte: se eu não vou ensinar gramática na escola, o que eu ensino? Qual é a língua que eu vou ensinar na escola? Era a grande pergunta que estava nas cabeças e nas mentes dos professores brasileiros dessa época, dos pesquisadores brasileiros. Essa pergunta ela é tão atual que ela vai mudando, inclusive, de nomenclatura. Então, o Joan Lagares, o pesquisador que mora aqui no Brasil, que já deu aula na Universidade Federal acho que da Fluminense, agora não sei se ele está na Unicamp, mas o Joan Lagares publicou recentemente um livro falando de um problema glotológico, de um problema político glotológico. E a pergunta que ele faz é assim: o livro dele fala sobre glotopolítica, que ele ainda se pergunta que língua eu vou ensinar na escola, já que a criança fala a língua portuguesa, no caso de países de língua portuguesa, qual língua eu vou ensinar na escola? Veja essa questão, ela é bem, só abrindo aqui um adendo, ela é bem complicada. No Brasil, talvez você não sinta tanta dificuldade em relação a um problema linguístico de crianças bilíngues, trilíngues, por exemplo. Crianças indígenas que não falam português e que vão acabar caindo na escola sem saber falar português, né? Mas em países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, isso é um problema bem mais grave do que no Brasil. Então, a questão trazida pelo Joan Lagares é uma questão bastante importante. No Brasil em particular, talvez a gente tenha, num país tão grande, com mais de 200 milhões de habitantes, a gente tenha um problema que não apareça tanto em comparação com Moçambique, Angola, Cabo Verde. Mas nós temos esse problema. A criança chega à escola com uma certa noção de língua, com uma certa noção também de leitura das coisas do mundo, e caberá à escola, então, trazer para ela isso. Que língua que eu vou ensinar na escola? A gente fala que a gente ensina português, mas ainda existe uma confusão entre o gramática, que é um conjunto de normas, e a língua viva, que é a língua concreta com a qual a escola realmente tem que trabalhar. Então, dando prosseguimento à situação da aula passada, queria trazer um exemplo bem bacana que a Mary Cato traz para vocês, que é o seguinte. Ela cita dois autores brasileiros,
bem interessantes lá dos anos 80, o Ferreiro e o Teberoski, que fizeram pesquisas com crianças pequenas, de 3, 4 anos mais ou menos. E o que eles perceberam nessa pesquisa? Que na idade bem tenra da criança, criança com 3 anos, a gente diz que no Brasil ela está no maternal, né? A criança ela ainda não tem, obviamente, né, ela não separa uma noção daquilo que é escrito e daquilo que é desenhado. Para a criança, se você desenha uma casa, se você desenha uma casinha e se você escreve a palavra casa, muito provavelmente ela vai ter uma certa percepção do desenho da casa, ela pode ligar com a ideia de casa, embora aquilo não seja uma casa, uma representação da casa, e ela vai localizar na palavra casa também um desenho, obviamente, porque ela não aprendeu a diferença entre esses dois códigos. Olha, você tem ali dois códigos. Você não tem ali uma casa. Você tem o desenho da casa e você tem a escrita da casa. Um exemplo que eles trazem muito legal para mostrar a confusão que a criança faz, que é muito bonitinha, é a palavra casa escrita e a palavra casinha. A criança, ela lê a palavra casinha crendo que a palavra casinha se refere a uma casa maior, porque daí ela tem também a questão sonora. Fatalmente o professor deve ter explicado para ela que ali está escrito alguma coisa referente à casa. Mas para a criança, a palavra casinha ela é mais comprida, ela percorre mais espaço do papel do que a palavra casa, que tem só 4 letras. 4 letras, na palavra casinha tem mais. Então, provavelmente, a palavra casinha se refere a um objeto de maior extensão que a palavra casa. Ao longo do tempo, essa criança de 3, 4 anos vai fazer 5, vai fazer 6, vai fazer 7, etc., ela vai tendo acesso a um outro código de leitura, que é o código escrito. E aí sim ela vai estabelecer relações que a escola vai trabalhar com ela, né? Se a escola vai trabalhar com letras, depois sílabas, depois palavras, não sei. Se a escola vai trabalhar diretamente palavras, se a escola vai trabalhar textos maiores, não sei. Isso você que vai decidir como profissional, você que vai verificar o melhor método e você que vai comparar métodos mais modernos com métodos mais antigos e você vai lidar com isso. Quando eu estudei, quando eu entrei no colégio, eu lembro disso muito bem, eu tinha de 5 para 6 anos. E na época que eu entrei, no ano que eu entrei na escola, nós estávamos no regime militar brasileiro e o regime militar ele não permitia que crianças de menos de 7 anos entrassem nos colégios. Isso era uma situação legal, enfim, algo que foi arbitrado pelo governo militar. Não vou discutir se isso é certo ou errado, ok? Mas a minha mãe, ela percebeu que eu já tinha certa habilidade com textos e ela achou que era melhor eu entrar na escola para não perder o ano. Então eu entrei mais cedo no colégio, porque ela conseguiu isso diretamente com a diretora. Então eu entrei de 5 para 6 anos e as crianças já tinham 7. O que me ajudou depois, porque eu acabei perdendo 2 anos, por motivos pessoais, acabei perdendo 2 anos no colégio posteriormente. Então acabei ficando mais ou menos na mesma idade que as demais crianças. Mas o que eu percebi como experiência própria foi o seguinte: nessa época a escola ela fazia uma divisão das crianças no colégio em que eu estudei. Fazia uma divisão que era assim, era em letras, a divisão era feita em letras. Então havia as crianças da turma A até a minha turma, que era a turma F, que ficava bem lá no fundo do colégio. Inclusive havia uma separação física mesmo disso.
As crianças maiores, de tamanho mesmo, olha só que coisa louca, as crianças maiores ficavam na turma A e as crianças menores ficavam na turma F. As crianças mais brancas, as crianças brancas, ficavam nas turmas A, B, C, e as crianças negras, mestiças, ficavam lá para as turmas mais afastadas, porque se acreditava que as crianças brancas eram mais habilidosas que as negras e que as crianças maiores em tamanho, elas também tinham mais habilidade que as crianças menores em tamanho. Porque havia essa ideia de tamanho. A criança pequena não tem habilidade, a criança maior tem. E havia essa divisão, então, física mesmo, social também, da cor da pele. Por mais maluco que você ache isso, era justamente essa divisão que era feita. Eu não saberia dizer se essa divisão era uma divisão do governo brasileiro, era uma divisão local, não sei dizer se era do diretor desse colégio, mas havia essa divisão. Na turma F, que foi a turma em que eu entrei, e eu entrei um mês, 2 meses depois, até a minha mãe fazer a negociação com a diretora, não havia exatamente uma alfabetização. Havia um outro processo de trabalho com a escrita. Então eu lembro muito bem, embora isso faça já meio século, de que a professora ela trabalhava com a gente desenhinhos. E ela contava, uma vez ela contou uma história de um menino chamado Pedro, que ele corria e parava, corria e parava, corria e parava. E a gente tinha que escrever no papel esse movimento da corrida do Pedro, do tal menino Pedro, que era um traço e um ponto, um traço e um ponto, para treinar a habilidade com a mão, com o lápis e com o caderno. Era um lugar pobre, embora a minha família tivesse recursos, a escola era pobre, então nós não tínhamos um caderno comprado numa livraria. Eu fui só ter caderno, fui ter caderno depois. E o caderno era feito com folha de embrulhar pão, que as mães costuravam a lombada, essa folha de embrulhar pão, e desenhavam as linhas, se o caderno tivesse linhas. Era mais ou menos a ideia que havia na época de uma alfabetização, de trazer para a criança a habilidade de escrita fazendo isso, fazendo desenhos que não eram um código escrito, não é um código informal, ok? Se o menino corre é um traço, se ele para é um ponto, certo? Se ele corre é um traço, se ele para é um ponto, mas a história termina por aí, vamos dizer que é uma linguagem binária, né? E não havia então exatamente um letramento. Como a professora percebeu que eu já fazia isso muito bem no caderno de papel de padaria, a professora ela me tirou dali dessa sala e me colocou na sala A. Daí quando eu fui para a sala A, o que aconteceu? Eu era fisicamente menor do que os meninos e as meninas da sala A, que então eram grandes, que eram brancos e que já tinham um caderno. E não apenas tinham um caderno, eles tinham um livro, que era a cartilha, que era a cartilha Caminho Suave. Então eu perdi lá um mês, 2 meses de entrada no colégio, de perdi mais uma semana ou duas, não sei, nessa sala F, e eu acabei indo para a sala A. E quando eu cheguei à sala A, as crianças já estavam na letra D de dado, porque a cartilha Caminho Suave trabalhava com a noção de letra, som, imagem e o significado. Então o A era de abelha, B era de barriga, C era de cachorro, que era o rabinho do cachorro, e D era o dado. Como não dá para desenhar um dado com a letra D, havia o dado e um lápis assim na vertical, mostrando que ali existia a letra D. E eu acabei pegando ali o negócio andando e tive que estudar a letra A, a letra B, a letra C, até chegar à letra D para acompanhar as demais crianças. Então, o que essa experiência
que eu estou trazendo para vocês, não gosto de ficar contando histórias pessoais, mas o que, que essa experiência traz? Ela traz uma série de situações. Ela traz que dos anos 70 para cá nós mudamos radicalmente a maneira de ensinar escrita, alfabetização, letramento, até porque essas duas palavras não existiam, ok? Nos anos 70, não se falava nisso. Nós mudamos o aspecto de ensino da língua, porque a noção de língua mudou. E dos anos 80 para cá, veja, dos anos 70 para os anos 80 não é tanto tempo assim, dos anos 80 para cá, que também não é tanto tempo assim em termos históricos, se você pensar na história do ensino, na história da humanidade, você vai ter que dos anos 80 para cá nós tivemos toda uma localização do que é língua nova, uma nova localização do que seja língua, do que seja linguagem, pelo menos nas universidades, e principalmente nas universidades federais e estaduais, onde a coisa lá acaba acontecendo primeiro. Não estou dizendo que lá é melhor que aqui, mas é lá que elas acabam acontecendo. E nós tivemos, fundamentalmente, e é aí que eu queria chegar, uma noção de textualidade que não é aquela que havia na época em que eu entrei na escola, de aprender uma linguagem binária, ali, de um risco, de um ponto. Até gostaria de saber o que a professora foi fazer depois, né, dessa história do Pedro correndo. E das cartilhas antigas. Vocês já devem ter visto em várias disciplinas que nós deixamos as cartilhas de lado e nós passamos a lidar então com outras modalidades de ensino de língua. E o que vai acontecer dos anos 80 para cá? E aí que entra o conteúdo da aula de hoje. Então é assim, na aula passada eu falei sobre leitura, da importância da leitura, e hoje eu completei com esse exemplo da criança de 3, 4 anos, lembrando que a leitura, o acesso aos códigos de leitura das coisas do mundo, esse acesso vem aos poucos, e ele tem muito a ver com a idade da criança, de acordo com seu desenvolvimento mental, de acordo com as suas experiências na escola, de acordo com as suas experiências na sua vida privada, na sua família, na sua casa, nos grupos que ela frequenta, etc. Se ela tem acesso à audição de música, se ela tem acesso a livros em que ela possa ver imagens. E hoje em dia a gente fala em celulares, e tablets e computadores, etc. Nos anos 80, principalmente nos anos 80, ou dos anos 80 para os anos 90, chegam ao Brasil conceitos ligados a uma linguística textual, e aí surgem autores que vão discutir isso. Entre esses autores está a Maria da Graça da Costa Val, que eu sugiro muito a leitura dela, porque esse livro dela, Redação e Textualidade, traz um resumo bastante bom, um resumo bastante bacana, um resumo bastante legal, um resumo extremamente bem feito daquilo que se pensava que era interessante lá nos anos 80 e 90 e que são os critérios que a gente ainda utiliza para verificar se um texto ele é bom ou não. De cara, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês e que eu tenho batido muito nessa tecla é o seguinte: eu não avalio se um texto é bom ou não de acordo com critérios gramaticais. Não quer dizer que o professor, não quer dizer que a escola, não quer dizer que o colégio não vá trazer também para o aluno ferramentas e possibilidades de ele escrever de acordo com a norma culta da norma padrão. Você vai ensinar isso, é um dos objetivos da escola mesmo. Um dos objetivos da escola é justamente trazer regras gramaticais, de concordância, de regência, de pontuação, de acentuação, e até mesmo de ortografia, porque ortografia é algo complicado, não é tão fácil assim, né? Até na vida adulta a gente tem dúvidas às vezes se uma palavra é com S, com Z, se é com X ou com C cedilhado, se é com SC, se é com SS, por aí vai.
Mas os professores, os pesquisadores lá nos anos 80 e 90 trouxeram outras ferramentas para a gente trabalhar a qualidade do texto. O que seria um texto? Eu já gravei aulas para vocês sobre isso, vou ter que repetir, porque hoje é impossível você dar aula, você trabalhar com escrita para crianças, adolescentes ou para adultos, se você não domina a nomenclatura da linguística textual. Não vai ser possível. Daí a importância, então, de ler autores como a Maria da Graça da Costa Val, ou Americato, outros autores, se vocês quiserem, eu indico para vocês. Existem muitos autores que trabalham com isso. Alguns autores, como a Lajolo, vão lidar mais com letramento, alfabetização, e outros autores vão trabalhar com noções de textualidade, algo mais voltado realmente para linguística textual. E outros autores ainda vão misturar essas coisas todas com alguns recursos de uma sociolinguística, pensando nas variações que o português tem de região para região, de falante para falante, de classe para classe, de gênero para gênero, etc. O que a Maria da Graça da Costa Val traz para a gente? Ela traz o seguinte, que a pergunta que ela faz é assim, como que eu vou avaliar um texto? Como é que na correção de um vestibular eu avalio se o texto é ruim e se ele é bom? Como que na escola eu dou uma proposta de texto para a criança, pode ser uma frase, pode ser um parágrafo, pode ser um texto inteiro. Como eu avalio se esse texto é bom ou não? Eu vou avaliar com os critérios da linguística textual. Vamos lembrar daquelas palavrinhas mágicas que são coesão e coerência. E a partir da coesão e da coerência, nós vamos lidar com a noção de progressão, quando um texto anda para frente, continuidade, quando um texto não perde o assunto de que ele está falando, quando um texto ele não se contradiz, ou seja, se ele é um texto argumentativo, ele não pode se contradizer, porque se eu escrevo uma coisa e logo à frente eu digo outra coisa que contradiga o que está atrás, o texto então ele não é considerado um texto bom. Ele tem um sério problema de coerência. E também a articulação, que é uma situação extremamente importante do texto. Como a criança, o adolescente, o adulto articulam os argumentos, o vocabulário, o próprio andamento do texto. Porque para que um texto funcione, ele precisa ser bem articulado, no sentido que a linguística textual dá. Outras situações que a gente pode utilizar como ferramentas para perceber se o texto é bom ou não, se ele é entendido como um texto ou não, são as situações da intencionalidade, que diz respeito ao seguinte: quando eu escrevo um texto, quando você escreve um texto, ele tem uma intenção. Essa intenção, qual que é? É ensinar uma receita de bolo de cenoura. A intenção desse texto é indicar para alguém como que ela pega um ônibus, como é que ela chega em determinado lugar. A intenção é mostrar como ela consegue subir um vídeo pelo celular, né? É um texto. O texto tem a intenção de ser poético, de ser um texto literário. O que ele precisa ter para ser considerado literário? A intenção desse texto é religioso, é trazer conforto para alguém que está sofrendo. Então, todo texto tem uma ou mais intenções. Então, você pode lidar com essa característica textual que é a intenção.
A aceitabilidade. A aceitabilidade, ela parece assim, algo assim meio remoto, parece assim meio vago, mas não é. Quando que o texto é aceitável? O texto é aceitável primeiro, se ele tem uma intencionalidade clara, né? Porque essas características estão amarradas umas às outras. E eu tenho que verificar se o texto é aceitável do ponto de vista textual, se ele segue as regras da textualidade. Sejam essas regras simplesmente regras gramaticais, ou sejam elas essas regras todas que eu estou falando aqui. Se ele tem coerência, se ele tem coesão, se ele é realmente feito para um leitor específico, se ele pensa nesse leitor quando ele escreve, então isso tem a ver com a aceitabilidade. O texto pode ser inaceitável. E tem a ver com a situacionalidade, ou seja, a situação em que o texto está. Isso é extremamente importante se a gente pensar no modo como a linguística como um todo pensa hoje a língua. Que a língua só ocorre, já citei isso várias vezes para vocês, em termos bakhtinianos e em termos do que está lá na Base Nacional Comum Curricular, que a língua só existe numa situação concreta de fala. Para quem não lembra o que é uma situação concreta de fala, eu vou lembrar vocês. A situação concreta de fala é uma situação de uso real da língua, ela não é imaginada. Ela não é pensada nem literariamente, ela é uma situação real da língua. Se bem que um texto literário ele é real. Mas ela é numa situação corriqueira do uso da língua. Pode ser nessa fala do dia a dia, em que você encontra com alguém e cumprimenta a pessoa. Pode ser aqui, nessa aula que eu estou dando agora. E pode ser num trabalho da escola, mas desde que seja numa situação concreta da língua. O que isso traz para a gente? Traz que o texto ele está dentro de uma determinada situação. Veja então que as coisas se ligam, tá? O texto está numa determinada situação, isso vai fazer com que ele seja aceitável ou não, isso vai mostrar a intencionalidade do texto e por aí vai. E eu tenho outros critérios que são a informatividade. Vamos voltar lá a falar da receita de bolo. Se eu for ensinar alguém a fazer bolo de cenoura, eu tenho que colocar lá a quantidade de cenoura e depois eu vou explicar como que eu preparo a cenoura. Eu descasco a cenoura, se a cenoura é crua ou se ela é cozida. Se eu vou cortar a cenoura em rodela, se eu vou bater a cenoura no liquidificador, tudo isso tem a ver com o ensinar ao fazer o bolo de cebola. Não podem faltar ingredientes. Né? O bolo de cenoura, eu não sei fazer bolo de cenoura, mas imagino que vá farinha, que vá açúcar, que vá ovos. Ou se for um bolo de cenoura vegano, ele não vai ter tal ingrediente, mas vai ter outro. Você vai ter que ensinar então a pessoa a fazer um bolo vegano que não tenha, sei lá, leite, mas que tenha outra coisa para que seja possível fazer esse tal bolo. Isso tudo precisa estar explicado numa receita de bolo de cenoura comum ou um bolo de cenoura vegano. Se você não tiver um dos ingredientes, ou se você não ensinar exatamente como você faz um determinado ponto do bolo, não vai dar certo a receita. E você não pode esquecer de indicar, por exemplo, se vai fermento ou não, que tipo de fermento você usa, etc. Isso tem a ver com uma situação de lógica. E quando eu falo em lógica, estou lá pensando na coerência do texto. Então, a coerência do texto, ela é um aspecto geral do texto. A coerência, digamos assim, que ela é um grande guarda-chuva. Daí você pode imaginar cada aresta do guarda-chuva como uma dessas características que eu citei aqui. Então, em resumo, como você avalia um texto de uma criança, de um adolescente ou de um adulto bom em termos linguísticos?
Você pode até fazer uma avaliação gramatical desse texto. Você pode até fazer correções gramaticais do texto. Mas olha o que vai acontecer. Você pode fazer uma correção gramatical de um texto, corrigindo regências, concordâncias, até mesmo a pontuação, e a pontuação tem a ver com coesão e coerência, mas você pode fazer uma correção gramatical do texto e o texto continuar muito ruim em termos de uma linguística textual, porque ele não tem uma situação clara, ou ele não tem uma intencionalidade clara, ou ele não tem uma intertextualidade clara, ou a intertextualidade que ele tem, ela é equivocada, tudo isso. Ou seja, a correção gramatical é uma coisa e a especificação do texto como bom ou ruim é outra coisa, é uma situação da linguística textual. Você pode juntar tudo isso, porque é uma obrigação da escola fazer isso, e aí você terá um critério de se o texto é ruim ou bom. Isso é o que a gente precisava para chegar no ponto principal da aula de hoje, que é a ideia de reescrita e a ideia de reestruturação. Nos mesmos anos 80 e 90, a gente começou, os professores, os pesquisadores, né, lendo o que estava sendo produzido principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Espanha, na Alemanha, nesses lugares principalmente, porque os autores que a gente usa são desses lugares, a gente pensou o seguinte: como que eu vou efetivamente trabalhar isso na escola, usando esses critérios? Você pode dar o nome que você quiser, tá? Você pode trabalhar com a ideia de uma refação, refacção, reestrutura, reescrita. Não interessa o nome que você dê a isso. Eu vou trazer para vocês o que a linguística textual pensa e como, no Brasil, os professores pensaram isso de 20, 30 anos para cá. Eu vou citar 3 professores locais da Universidade Federal do Paraná que lidaram com isso lá nos anos 90 principalmente. A professora Reni Guindaste, a professora Yara Benquerer Costa e o professor Borges Neto. Eu acho que os 3 já estão aposentados da Universidade Federal do Paraná, mas eles que trabalharam isso lá dos anos 80 para os anos 90. Então, o que esses professores, ou professores como eles, ou os professores da Unicamp, da USP, pensaram nessa época? Pensaram o seguinte: vamos lidar com 2 palavras: reescrita e reestrutura. Essa era a proposta. Então, assim, você trouxe para o aluno, criança, adolescente ou adulto, uma proposta de escrita de um texto. E ele entregou para você um texto, mas não foi a proposta que você deu. Ele não entendeu a proposta, você não passou a proposta direito, houve algum problema de comunicação aí. Okay? Não foi o que o professor tinha sugerido como proposta. Ou você passou a proposta, a sua turma inteira entendeu a proposta, e um aluno ou outro não a entendeu. Que é o que acaba acontecendo mesmo, principalmente com crianças. Não entendeu, ela não prestou atenção, ela prestou atenção, mas não entendeu. Enfim, houve algum buraco ali, alguma situação. Não era aquilo. Ou a criança te entrega um texto, ela entendeu a proposta, mas ela entrega um texto que não tem esses critérios da linguística textual. O texto não funcionou, não tem como. Você vai ter que partir do zero. E aquele texto que foi feito não vale. Não vai ser possível você utilizá-lo. Eu sei que é difícil fazer isso, mas é o que precisa ser feito. Então veja nos vestibulares. Eu já trabalhei em vestibular da Federal. Então você lá tem uma proposta de um texto argumentativo. Você dá um gráfico para o sujeito ler,
isso no vestibular. E a partir do gráfico, ele tem que fazer um texto argumentativo. Vamos supor, o vestibulando precisa, a partir do gráfico, escrever uma carta para uma revista argumentando algo, que ele é contra ou a favor daquilo que o gráfico mostra. Olha só quantos processos existem aí. O aluno precisa saber ler um gráfico, que é um código diferente daquele código que é um código escrito. Ele precisa fazer as inferências possíveis dessa leitura, fazer uma análise disso. Ele precisa pensar em alguém para escrever um texto, ok? Vai ser o editor da revista, vai ser o jornalista responsável pela matéria, vai ser o dono do jornal, não sei. Ele vai ter que pensar em alguém para escrever o texto e vai ter que escrever um texto argumentativo. Então ele precisa passar por diversos processos linguísticos, mentais, intelectuais, etc. O que acaba acontecendo no vestibular da Federal, que é um vestibular que até pouco tempo ele tinha 50 mil candidatos que produziam 4 ou 5 textos cada um. Então você chegava a ter 250 mil textos, ou seja, você tinha um corpus bastante grande de textos produzidos. Tudo isso era corrigido. Hoje não, tá? Hoje os textos são corrigidos apenas na segunda fase, para quem passou pela segunda fase, porque era desumano fazer um troço desse. Era desumano com os corretores, com os professores. E aí o que mais acaba acontecendo é que nesse corpus tão grande e tão rico de produção textual, você percebe que grande parte dos alunos não entendem a proposta. Então você pede um texto narrativo, o sujeito faz um texto dissertativo. Você pede um texto descritivo, ele faz um texto narrativo. Você pede um texto argumentativo, ele faz um texto argumentativo, mas o texto é contraditório. Então ele não tem aquela característica lá da não contradição. Ou você pede um texto narrativo e ele não consegue fazer um texto narrativo por falta de experiência e por falta de condições mínimas de escrita, e o texto dele não tem progressão, ou não tem a habilidade necessária de lidar com verbos e advérbios, como eu já expliquei aqui, como vocês já fizeram um trabalho sobre. Então, o que ocorre, o exemplo que eu dei do vestibular é o seguinte: esses critérios da linguística são critérios muito bons. São critérios que a gente ainda utiliza e que você pode utilizar com uma criança de 5 anos, com um adolescente de 14 e com um adulto de 30, de 40. Não pensem vocês que quando eu atendo adultos, e eu atendo mais adultos que crianças e adolescentes, que eu não utilizo os mesmos critérios. É óbvio que quando você trabalha com adulto, e quando você trabalha com um adulto que já escreve, que tem certa habilidade de escrita, que já tem essa habilidade de escrever e que já trabalha com isso, você vai ter que lidar com situações mais complexas, né? Mas não é muito diferente. Você vai ter que utilizar essas ferramentas. Se o texto está bem situado, se o texto conversa com alguém e se alguém é claro na escrita, se o texto não se contradiz, se ele tem progressão, se ele tem continuidade, etc. Essas são as características textuais. Quando eu avalio um profissional para ser contratado por uma empresa, por um escritório, e esse sujeito escreve um texto, são essas ferramentas que eu vou utilizar. Quando eu tenho um aluno particular, esse aluno tem 8 anos, 9 anos ou 10 anos, são essas características que eu vou utilizar. Porque é assim que a linguística textual pensa hoje, de 20, 30 anos para cá. Eu não sei daqui a 10, 20, 30 anos se a gente vai mudar, se a gente vai encontrar outras ferramentas. Eu não sei, eu não posso prever o futuro.
Mas eu sei que hoje nós ainda lidamos com isso e hoje nós pensamos nessa ferramenta. Então, voltando um pouquinho, eu estava falando da reescrita. O texto que o aluno entregou para você não funcionou. Não funcionou. Então você parte do zero e vai lidar com ele com uma reescrita. Ou você dá outras ferramentas para ele trabalhar, você explica exatamente o que você queria, o que era para fazer, ou você lida com o mesmo texto, com a mesma situação, a partir do zero. Agora vamos pensar no que poderia ser, no que se entende como uma reestrutura. O aluno entregou um texto para você, o aluno entendeu a proposta, ele fez o que era para fazer, fez um texto injuntivo, ou fez um texto dissertativo, ou fez um texto narrativo, ou fez um texto descritivo, não importa, de acordo com o gênero que você pediu, com o qual você está trabalhando, se é receita de bolo, se é uma carta, se é um bilhete, não sei, tá? Se é uma lista de coisas que, não sei, o texto que você estiver trabalhando. O texto foi feito por uma pessoa ou um grupo, mas ele precisa de algumas melhoras, ele precisa de alguns ajustes. Aí você trabalha uma reestrutura do texto. Essa reestrutura do texto, às vezes, é muito simples de fazer. Você pega um texto de um aluno e vê que ele tem um problema de pontuação. Tá? Tem um problema de pontuação. Então você indica pontuações melhores. Se o aluno vai, por exemplo, dividir uma oração em duas, porque a oração está muito longa, ou porque a oração ela tem aquela característica que a gente chama de siamesa, ela está grudada. O nome é horrível, né? Mas ela está grudada numa outra e falta ali uma conjunção. Aí você mostra para o aluno que ali falta uma conjunção. Falta a conjunção mai, mas, a conjunção pois, ou e, ou a conjunção ou. Então você indica uma conjunção, fácil de resolver. Ou o contrário, a oração está quebrada num lugar errado e ela precisa ser colocada junto, né, com uma vírgula. Esse trabalho de reestrutura, às vezes, ele é de parágrafos. O aluno fez um parágrafo muito grande ou fez um parágrafo muito pequeno e você vai juntar os parágrafos ou você vai separar os parágrafos para que o texto tenha características linguísticas melhores. A reestrutura, às vezes, ela é mais complexa. Você vai ter que mudar parágrafos de um texto, porque o texto não está muito bom. Ou você vai ter que fazer coisas mais complexas ainda. Vou dar um exemplo. Eu faço revisão de textos. E faço revisão de TCCs, dissertações e teses, que é um dos trabalhos do professor de português. O que acaba acontecendo, às vezes, é que o texto, você pega uma dissertação, uma tese, e você percebe que o capítulo 3 ele está no lugar errado. O capítulo 3 ele tem que vir para frente. Ele vai servir como capítulo 1. Ou até mesmo, que já aconteceu, como introdução. Ou você percebe que o sujeito escreveu um texto, mas falta uma introdução. Ou você percebe que o sujeito escreveu o texto, mas falta uma conclusão mais densa. Ou você lê o texto e percebe que há repetições. Isso é muito comum, é o que mais acontece. O que está escrito no capítulo 1 volta a ser escrito no capítulo 2, volta a ser escrito no capítulo 3. E aí o que você faz? Você tem que tirar, eliminar. Você vai ter que eliminar trechos inteiros do texto. Então isso é uma reestrutura. Em resumo, uma sugestão para vocês pensarem. Reescrita. Não aceita o texto. Você vai trabalhar um texto novo, a partir do zero, ou a partir daquilo que você trabalhou. Reestrutura. O texto está razoavelmente bom, ele está aceitável
ele tem aquele critério da aceitabilidade, mas você precisa fazer alguns ajustes com seu aluno. Como eu falei antes para vocês, não importa o nome que você dê isso, a que você dê, o nome que você dê para isso, ou melhor. Mas desde que você trabalhe esses critérios do ponto de vista linguístico. Então, assim, se você quer trabalhar língua portuguesa, se você quer trabalhar português na escola, seja lá com a criança que for, o adolescente que for, o adulto que for, você vai ter que lidar com isso. Ou você está fazendo outra coisa, que não é ensino de língua portuguesa de acordo com as novas teorias da linguística, em particular da linguística textual, da sociolinguística, que pensa em variação, e nem nas teorias do discurso. Então, eu não sei exatamente o que você estará fazendo. Daí a importância de você estudar isso, pelo menos você ter o entendimento do que seja letramento, alfabetização, as características da linguística textual e como você vai trabalhar isso dependendo da idade da criança e do estágio em que ela esteja, ok? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje é reescrita e reestrutura. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Nós estamos finalizando já o semestre. Se não me falha a memória, a gente tem só mais uma aula que vai ser no dia 18. E na aula do dia 18 eu vou indicar o trabalho que a gente vai fazer de finalização do semestre e a gente vai caminhando para o encerramento. A partir do dia 18, a gente tem aquelas semanas que são as semanas de prova, de devolutiva e de lançamento de notas. Então, a gente não tem oficialmente aula, nem síncrona, nem nada. Mas a gente tem a entrega dos trabalhos e as devolutivas, etc. Daí a gente faz o encerramento, tá? Os professores trabalham mais ou menos até o dia, se não me engano, até o dia 18 de dezembro. Depois eles entram em recesso. Mas vocês não têm aulas exatamente em dezembro. Vocês vão ter apenas esses encontros de entrega de provas e trabalhos e devolutivas. Veja com cada professor. Né? Na minha UC nós não temos prova, mas nós temos lá a entrega dos trabalhos. Na semana que vem eu volto a falar disso. Com a turma da noite eu já conversei ontem e com vocês hoje, então era esse o conteúdo. Perdoem ficar sem luz hoje, mas foi o que deu para fazer, tá bem? E ainda bem que eu consegui fazer a gravação, agora eu vou postar o vídeo na internet. Fiquem bem, grande abraço, até mais.